A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Hoje eu estou aqui para tratar de um tema muito interessante e desde já eu já te peço que você possa compartilhar esse vídeo, tá? Se inscrever também no nosso canal do YouTube, caso você queira, Pastor Mário Luna Oficial, e também curtir minha página aqui no Facebook. O tema de hoje é o cristão e a vingança. O que está acontecendo no meio cristão? Muitos de nós estamos tomados de ódio, inveja e desejamos vingança. Eu queria trazer um texto base aqui, que está em Romanos capítulo 12, versículo de número 19, que diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. O que está acontecendo nos nossos dias é algo assim muito triste, porque as pessoas elas estão tomadas de sentimento de vingança. Elas querem porque querem que Deus cobre das pessoas que fizeram alguma coisa com elas. Essa imagem aqui, olha, é perfeita. Nós ficamos esperando que a mão de Deus pegue aquela pessoa, que o juízo de Deus venha sobre ela, que Deus faça ela sofrer, que Deus faça ela pagar aquilo que foi feito conosco. E isso não é o que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 13, eu gostaria de meditar com você, no versículo de número 34, nós temos um texto bíblico que vai nos mostrar algo assim muito interessante, aonde o próprio Jesus fala algo para nós. Veja bem, ó, João 13, 34. Eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Versículo 35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a marca do cristão de ser conhecido como discípulo de Jesus é o amor. E aí, nós estamos encontrando as pessoas querendo o quê? Vingança. Olha aqui, olha essa cena. Uma mão vindo ao encontro para poder destruir, para poder cobrar, para poder trazer juízo. Esse é o nosso pensamento. Nós estamos com um pensamento vingativo. E a palavra de Deus nos diz que a vingança pertence a Deus. Nós, como cristãos, não podemos sequer desejar que Deus venha cobrar, que Deus venha trazer juízo. Não, essa não é a posição da palavra de Deus. Quando nós encontramos os ensinamentos de Jesus, Jesus vai contra isso. O apóstolo Paulo, tendo como base o que Jesus ensinou, vai contra isso. O apóstolo Pedro, tendo base com o que Jesus ensinou, ele também vai contra isso. E nós estamos alimentando isso. E isso acontece porque, vamos mais uma vez recorrer ao texto da palavra de Deus. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer o seguinte. Preste bem atenção nisso. Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Vai dizer o seguinte. Vamos procurar aqui para podermos meditar nisso, porque isso é muito importante. Nós temos isso em mente. Oséias 4, versículo de número 6, aprontando aqui para você podermos acompanhar junto, vai dizer assim, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E por que faltou o conhecimento? Porque tu rejeitaste o conhecimento. Quem rejeitou o conhecimento? Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O texto ele fala tanto para o profeta, versículos anteriores, como fala para os sacerdotes, como fala também para o povo. De quem era a responsabilidade de ensinar o povo? Dos sacerdotes.
E os sacerdotes estavam negando o ensino para o povo. E uma vez que eles estavam negando o ensino para o povo estava agindo segundo o seu coração, segundo aquilo que eles achavam correto. E o povo estava fazendo coisas porque faltava o quê? Conhecimento. E quem tinha a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para o povo? Os sacerdotes. A quem está dada a responsabilidade nos nossos dias de ensinar a palavra de Deus? Aos líderes, aos pastores, aos professores, ensinadores. É claro que todos dependem da liderança, porque é o pastor da igreja que vai permitir quem vai dar aula na escola dominical, quem vai estar dando aula no seminário, quem vai estar dando aula em algum congresso de ensino, enfim, de alguma forma, de alguma maneira, é o pastor que lá está, ele também ensinando no culto de doutrina, ele ensinando em outros eventos, enfim, a responsabilidade são dos líderes, e em muitos lugares, muitos líderes até estão incentivando esse sentimento de vingança, esse sentimento de ódio, esse sentimento de querer que Deus cobre. E isso não é bom, isso não é bíblico. Nós vamos ver que essas atitudes não estão corretas. Veja bem o que está acontecendo no meio cristão. Tomados de ódio, tomados de inveja, desejando vingança. Deus não está no meio disso. Essa não é a vontade de Deus. Então nós precisamos nos despertar para isso. Ensinar o povo a verdade de Deus. Ensinar o que está escrito. Uma hora ou outra nós vemos cristãos falando sobre esperar a vingança de Deus. Porque Deus vai cobrar, porque me tocou, porque fez isso comigo, porque fez aquilo comigo. Com base em que Bíblia? E aonde é que está escrito isso? Ah, pastor Mário Luna, tem lá no Antigo Testamento, Deus trazendo juízo sobre o povo que se levantava contra Israel. Disse bem, Antigo Testamento, estamos falando de nação, não estamos falando de uma pessoa, estamos falando de nação. Não podemos confundir as coisas. Quando a liderança, quando os professores, eles ensinam a palavra de Deus, os pregadores com compromisso da palavra de Deus, o povo aprende e começa a ter outra atitude. Não ficam dizendo essas coisas. Porque se tocou em fulano, vai ver só. Porque se tocou em ciclano, vai ver só. Porque se levantou contra mim, vai ver só. Pode esperar, o juízo de Deus vai vir. Então eu volto a colocar essa imagem aqui para mostrar para você, porque é isso que estão esperando. Veja bem, a mão de Deus alcançando a pessoa, pegando a pessoa, apertando a pessoa. E isso não está na palavra de Deus. E eu vou provar neste vídeo que Jesus não ensinou isso, que isso não é o evangelho de Cristo, que esse sentimento é um sentimento de quem não tem Deus. E é isso que nós estamos fazendo. Quando eu fico desejando esse tipo de coisa, eu me coloco num grupo de alguém parecendo que estou fazendo feitiçaria. E Deus não nos chamou para essas práticas. Deus nos chamou para amar. O sinal do cristão é o amor. Então, precisamos nos realinhar à palavra de Deus. Precisamos ser ensinados com as escrituras para que isso seja tirado do nosso meio. Mas se líderes, se pregadores, se ensinadores, eles promovem esse tipo de coisa, e aqui eu não estou falando que são todos, mas há quem promove esse tipo de coisa, a igreja segue o mesmo caminho como estavam seguindo no tempo de Oséias. E o povo sofre, e o povo perece. E aí nós queremos ver a manifestação de Deus nos nossos cultos. Como? Se o nosso coração está longe de Deus, se estamos odiando as pessoas, se queremos vingança contra as pessoas. Esse ano de 2020, nós estamos no mês de julho. Hoje, dia 25 de julho de 2020, passando por essa pandemia, muitos eventos das igrejas foram cancelados. E como pertencemos à igreja pentecostal, e eu pertenço à igreja evangélica Assembleia de Deus, muitos eventos foram cancelados, muitas festividades foram canceladas. E isso tudo é uma forma de refletirmos. Será que nós temos que continuar, ano após ano, mês após meses,
temos jovens, temos novos convertidos, temos varões, temos irmãs, fazendo congressos para cantar, esquecer do ensino da palavra de Deus. Por que nós não fazemos congresso das irmãs só voltado ao ensino? Por que nós não fazemos congresso dos varões só voltado ao ensino? Por que nós não fazemos congresso dos novos convertidos só voltado ao ensino? Por que nós não fazemos congresso dos jovens só voltado ao ensino? É uma coisa que nós temos que pensar. Porque não adianta ir para lá cantar e continuar odiando, continuar invejando, continuar querendo que Deus se vingue. Desejando, ficando feliz, bem feito. Eu estou esperando que isso aconteça. Estamos vivendo dias muito tristes no meio cristão. Isso não é a nossa atitude. A inveja ainda impera pior dentro desse quadro também. Se chega alguém que tem um serviço, um ministério parecido com o seu, desejamos que aquela pessoa, as coisas não fluam na vida dela. Então, a vontade é a seguinte: tomara que erre o louvor. Tomara que erre na hora que está pregando. Tomara que aconteça isso. Agora, na minha vez, não. Tem que ser tudo perfeito. Que sentimento é esse? Nos tornamos exclusivistas. Denominação A não gosta da denominação B, que não gosta da denominação C. Jesus, certa feita, falaram para ele: nós pedimos que parassem de falar do teu nome porque não andam conosco. Jesus disse: quem não é contra nós é por nós. Que história é essa? Que é isso? O que está acontecendo no nosso meio? Estamos trabalhando dentro do mesmo reino. São denominações diferentes, podemos ter algumas visões a nível teológico um pouco diferentes, mas estamos indo para o mesmo céu, então não pode ter exclusivismo. Mas volto a dizer que a questão de desejar vingança contra aqueles que se levantam contra nós, aqueles que nos entristecem, não é bíblico. Então vamos ver alguns textos, começando por Mateus. São Mateus, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu quero colocar aqui com base bíblica. Porque não adianta eu falar o que eu acho. O que eu acho não tem valor nenhum. Nós temos que falar o que a Bíblia diz. Então, São Mateus, capítulo de número 5. São Mateus, capítulo de número 5, versículo 38. Vamos lá. Diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Antigo Testamento. E aí ele continua: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. E aí eu poderia mudar aqui para a NVI, vai dizer: mas eu lhe digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Entenda, sentido figurado. Mesmo que você passe a afronta, esteja disposto a continuar fazendo a obra, porque vai vir uma nova afronta. Colocar e dar a outra face é se colocar disponível a obra de Deus, e isso sempre vai haver afronta. Isso quer dizer, apanhando simbolicamente de um lado, apanhando simbolicamente do outro, vamos continuar fazendo a obra de Deus. E ele prossegue, voltando aqui ao meio da Revista Fiel, que diz assim: e ao que quiser pleitear contigo, tira-lhe a túnica e larga-lhe também a capa. E ele continua: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Isso é Jesus dizendo, prosseguindo: dai a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. 43. Ouviste o que foi dito, amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Quem era o inimigo? Era aquele que não fazia parte do plano de Deus, não estava dentro da aliança. Olha o que Jesus vai continuar dizendo, preste bem atenção. Jesus, inclusive, ensinou que o próximo é todo aquele que precisa de nós, na parábola do bom samaritano. 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Na verdade, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as hostes malignas. Eles se opõem a nós e nós resistimos. Mas
uma pessoa que se opõe a nós fisicamente, ele passa a se colocar como um inimigo. Mas a nossa luta não é contra ele. Aí o que Jesus ensina? Ó, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Eles te maldizem, eles te espraguejam. Você bendiz, você abençoa. Fazei bem ao que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Jesus está dizendo aqui que a conduta do cristão, preste atenção, Jesus está dizendo que a conduta do cristão é diferente quando ele está no evangelho. Agora ele é um cristão, ele não age mais como o mundo age. Então a conduta dele é diferente. Ele saiu do reino das trevas para o reino da luz. Ele saiu do domínio do maligno para o reino de Deus, governo de Deus. Reino de Deus é governo de Deus, significa governo de Deus. E a lei de Deus é o que rege o reino de Deus. Então eu tenho que estar debaixo dessa lei. Eu preciso estar debaixo dessa obediência. Há uma transformação, há uma nova conduta de vida, há uma nova postura. Então Jesus diz o seguinte: bendiz quem te maldiz. Fazei o bem a quem te odeia. Orai por quem te maltrata e vos perseguem. Para quê? Esse para aqui é para o motivo, vai dizer um motivo. Para quê? Para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. O sinal de ser filho de Deus é ter conduta diferente, é ter boas obras. As boas obras não salvam, mas ela é um sinal para nós mesmos que estamos dentro do plano da salvação. E ele continua dizendo o seguinte, 45, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons. Quem? Deus. E a chuva desça sobre justos e injustos. Ele continua, 46, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? O que isso tem de mais? Não fazem os publicanos, ou seja, os pecadores, também o mesmo? Os não cristãos? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei de mais? Não fazem os publicanos também assim? 48. Sede vós perfeitos, como é o perfeito vosso Pai que estás no céu. Já repararam que textos como esse não são pregados? Já repararam que textos como esse não são ensinados? Sabe por quê? Porque eles vão o texto vai na contramão do que se ensina por aí. Porque se fica se ensinando que quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, não pode ler esse texto. Porque esse texto desmonta toda essa fala desse hino. Estamos cantando coisas que estão indo na contramão do que a Bíblia diz. Estamos pregando coisas que estão indo na contramão do que a Bíblia diz. E muitos de nós estamos calados, sem falar nada. É hora de nos posicionarmos. É hora de falarmos a verdade de Deus. Se esse vídeo está falando ao seu coração, compartilhe, passe à frente, porque outras pessoas precisam aprender a palavra do Senhor. Agora vamos ver um texto paralelo. Vamos ver um texto paralelo que está em Lucas. Aqui foi Mateus escrevendo, mas Lucas, ele também fala algo sobre esse assunto. Bem interessante. Lucas 6, você pode abrir sua Bíblia. É importante você abrir sua Bíblia. Versículo de número 27 em diante. Vamos lá. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam. Jesus continua, dizendo, bendizei o que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Continua. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Já expliquei sobre isso. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe torne a pedir. Veja bem. Ele continua. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazei vós também. Então, Lucas, ele vai dizendo isso. O que você quer que os homens façam, Jesus ensinou, você precisa fazer também. Então, se você deseja que Deus vingue você por causa do que a pessoa fez com você,
aquela pessoa também tem direito de pedir a Deus, se fosse assim, para ele vingar ele por causa do que você fez. Agora, que história é essa? Somos cristãos, e agora eu vou falar do meio cristão. Há situações onde o não cristão ofende o cristão, mas vamos falar do cristão ofendendo o outro cristão. Nós somos filhos do mesmo pai. Que casa é essa que o pai vai ficar favorecendo um filho e desfavorecendo o outro? Isso vai tornar revolta no coração dos filhos. A casa vai virar uma desordem. Deus não trabalha dessa forma. Numa casa humana já não funciona, imagine diante de Deus. Isso não funciona. Ah, mas o filho obediente ele tem muito mais valor para o pai do que o filho desobediente. Quem foi que disse isso? Pega uma mãe e ela tem 2 filhos. Um que é mais obediente, um que é menos e um que é desobediente. Um que é obediente, desculpe, e um que é desobediente. Pergunta para a mãe qual que ela ama mais. Ela vai dizer, amo os 2 iguais. É claro que a mãe pode contar mais com o que é obediente, mas ela não despreza o que é desobediente. Deus não despreza quem é desobediente. Deus, a vontade dele é que essa pessoa seja recuperada, que ela venha se arrepender. Agora, eu não tenho nenhum direito de ficar pensando que só porque eu me acho o filho predileto, o filhinho do papai, a menina dos olhos de Deus, como dizem, é a menina dos olhos de Deus, Deus vai cobrar, não toque em mim, porque a Bíblia diz, não toquei nos meus ungidos e nem nos meus profetas. Texto fora de contexto. Vai estudar esse texto usando um comentário bíblico, por favor, por gentileza, tá? Compre um comentário, um Beacon, um outro comentário, Mate Henry, um comentário que você achar do Antigo Testamento, que você, comentário Atos, da editora Atos, antigo também, que é o Antigo Testamento, e vai estudar dentro do contexto o que significa não toquei nos meus ungidos nem nos meus profetas. Porque, na verdade, para o Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes. Está lá em 1 Pedro capítulo 2. E se é ungido, todos são ungidos. Então, qual é a diferença? Hierarquia. Diante de Deus somos todos iguais, com responsabilidades diferentes. Entendeu isso? Diante de Deus, todos iguais, com responsabilidades diferentes. Deus vai cobrar mais daqueles que têm mais responsabilidade. É claro, isso é óbvio. Mas não me dá o direito de ter uma responsabilidade maior do que alguém, de querer humilhar essa pessoa. Isso não é bíblico. Vamos voltar aqui e continuar em frente. 32. Preste atenção. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. 33. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Quer dizer, a pessoa continua agindo da mesma maneira que quando não estava na presença de Deus. Versículo de número 34. E se emprestares àqueles que esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. E aí Jesus está falando até mesmo de doar, né? De abençoar. E ele continua. 35. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. É claro, sem se aparecer, sem tirar foto mostrando que está abençoando alguém, tá? Porque aí o galardão já foi. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Se Deus é benigno até para os ingratos e maus, ele espera que eu haja da mesma forma, porque Deus foi benigno para comigo. Se eu acho que aquela pessoa não merece, eu também não merecia. Se eu acho que aquela pessoa é digna da condenação e do inferno, eu também era. Então que diferença há entre ele e eu? Aí eu vou dizer, mas eu obedeço a Deus. Engraçado que nós temos uma ideia, por falta do ensinamento bíblico, que tudo que eu faço é meu mérito. Se eu vou para a igreja, para o templo, se eu consigo orar, se eu jejuo, se eu subo um monte, se eu vou para vigílias, se eu participo de cultos, tudo isso é mérito meu. Se eu estudo a palavra, tudo mérito meu. Porque eu me esforcei. Eu só esqueci de um detalhe, importantíssimo. Eu só estou na presença de Deus por causa de Cristo. Eu só tenho comunhão com Deus por causa de Cristo. E tem mais uma coisa, eu só consigo fazer tudo isso por causa da graça, por intermédio do Espírito Santo que está na minha vida.
Porque eu sou como um paciente doente que precisa do auxílio de uma pessoa para me ajudar a levantar e dar os meus passos para fazer o que eu preciso fazer. Então a figura de um paciente doente é muito propícia para ilustrar isso. Um paciente doente que precisa de uma pessoa para lhe auxiliar. Ele dá os passos, mas ele precisa do auxílio. E aqui eu, como um pecador, preciso do auxílio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo e sem a graça de Deus, eu não vou orar, eu não vou jejuar, eu não subo o monte, eu não vou para vigília, eu não vou para culto nenhum, eu não vou ler Bíblia coisa nenhuma, porque sem Jesus eu não posso fazer nada. Entendeu isso? É bíblico. João capítulo 15, é só dar uma lidazinha lá que você vai encontrar o que eu estou dizendo. Não tem como fazer nada a parte disso, então eu não tenho méritos. Prosseguindo, versículo de número 36. Sede, pois, misericordiosos, tenha compaixão, como também vosso Pai é misericordioso. Cadê a nossa compaixão de cristão? Não, Deus tem que cobrar mesmo. Tem que ficar desempregado, tem que ficar doente, tomara que sofra um acidente, quebre a perna. Que coisa é essa, irmãos? Que isso? O que está acontecendo? E aí acontece uma situação na vida de alguém que fez alguma coisa, a gente lá aponta e diz, tá vendo? É cobrança de Deus. Quem foi que disse para você que é cobrança de Deus? Quem foi que disse isso? Em que Bíblia está escrito isso? Aquilo às vezes teria que ter acontecido e você já aproveita o momento e diz, cobrança de Deus, Deus está cobrando. Deus não cobra de você também, não? E de mim? Porque eu também erro muito. Se for assim, Deus vai cobrar de mim também. Então Deus vai me colocar no leito. Deus vai permitir eu ficar desempregado. Deus vai permitir um monte de coisa acontecer na minha vida. Que Deus é esse que nós estamos pregando? Porque esse não é o Senhor do Novo Testamento, que é o mesmo do Antigo Testamento, e que no Novo Testamento nós estamos diante do tempo da graça. Então, vamos dar uma lidazinha também em Romanos? Vamos dar uma passadinha aqui também em Romanos? Porque senão a gente fica com essa imagem aqui, ó. Tá vendo essa imagem? Deus vai pegar ele e ele vai ver só. Deus vai pegar ele e ele vai ver só. Ele vai ver só. Então, abra sua Bíblia aí em Romanos. Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12, ele vai falar sobre várias... No mesmo capítulo, ele vai falar do nosso comportamento com Deus, do nosso comportamento com nossos irmãos, o nosso comportamento com nós mesmos, a nível dos dons que Deus nos deu, e o nosso comportamento com os nossos inimigos. Tudo isso baseado no amor de Deus, nas misericórdias de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Tudo isso baseado na compaixão de Deus. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Vamos dar uma lida sobre isso, porque é importante nós lermos sobre isso para entendermos alguma coisa aqui. Tá? Então vamos lá. Romanos 12, versículo de número 9 em diante, vai dizer assim: o amor seja não fingido. Eu vou usar aqui a tradução NVI. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Odeie o que é mal, o que é errado. Não é a pessoa, é o que é errado. Versículo 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Ah, não. Veja bem o que está dizendo. Dedique a dar honra aos outros mais do que a si próprios. Como assim? Quem quer abrir mão para o outro cantar e ele não cantar naquela noite? Quem quer abrir mão para o outro pregar e ele não pregar naquela noite? Quem vai fazer isso? São poucos. São muito poucos. Já vi pessoas fazerem, mas são muito poucos. Mas está aqui, ó, é bíblico. O povo erra porque falta conhecimento. Se nós ensinássemos isso aqui, o povo aprenderia. Continuando, versículo 11. Nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. 12.
Alegrem-se na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverem na oração. 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Comuniquem com os santos em suas necessidades. Aí alguém pega o versículo e torce. E diz que você tem que falar quando tiver necessidade, falar para alguém que você está necessitado. Não, o texto não diz isso não. O texto diz que quem sabe que alguém está precisando, que o auxilie, que o ajude, que vá ao encontro dele suprir sua necessidade. Aí alguém vai dizer assim, pastor, como é que eu vou saber que alguém está precisando se ele não falar? É porque falta comunhão. Quem tem comunhão com seu irmão tem mais ou menos entendimento do que está acontecendo. Sabe que ele está desempregado, que alguém da família ficou desempregado, às vezes a esposa, o marido ficou desempregado. Sabe que alguma coisa está acontecendo. Sempre há uma forma de saber. Mas aí não. Olha o que o texto diz. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Naquele tempo era muito comum receber pessoas em casa, porque não havia hospedagem como há hoje. Mas nada impede que nós façamos ainda a mesma coisa dentro de alguns limites, dentro de alguns critérios, é claro. Isso é óbvio, tá? Prosseguindo, 14. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não amaldiçoe. Mas tem gente amaldiçoando. Tomara que Deus cobre. Tomara que venha a justiça de Deus. Tomara que venha o juízo de Deus. Tá aí, irmãos. Já mostrei o que Jesus ensinou em Mateus 5, do 38 ao 48. Já mostrei o que Lucas também registra o que Jesus ensinou. Lucas 6, do 27 ao 36. Agora estou mostrando o que o apóstolo Paulo, baseado no que Jesus ensinou, Romanos 12, do 9 ao 21, e nós já estamos no 14. Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Infelizmente, nós estamos encontrando pessoas que estão chorando por causa dos que se alegram e se alegrando por causa dos que choram. Tudo isso, ódio, inveja, tá? Prosseguindo, 16. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não tem que ter diferença. Não tem que ter privilégios. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. O grupinho dos mais santos, os mais ungidos, os melhores. Paulo era contra tudo isso, a palavra de Deus é contra tudo isso. Porque é pastor, não vou sentar perto de um diácono. Porque é pastor, não vou conversar com um membro. É por isso que vira e mexe. Eu vejo pessoas se assustando quando nós damos atenção para elas. E elas viram e falam assim, mas pastor, o senhor é pastor, o senhor parou para falar comigo. Irmãos, em nome de Jesus, isso é uma conduta que deve ser feita por todos. Eles se espantam quando um pastor, quando um presbítero, quando alguém de uma posição maior, posição, para Deus todos são iguais, eu estou falando de responsabilidade. Alguém numa posição de responsabilidade maior, dá atenção para eles. Por quê? Porque isso não tem mais. Quem está numa posição maior não quer mais dar atenção, não quer ligar, deixa para lá. Mas isso não é com todo mundo, não. Não são todos que agem assim, não. E está aqui, é bíblico. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. As pessoas começam a ter uma posição maior, ficam orgulhosos. Se acham importantes e melhores do que os outros. Paulo continua. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Eu sei. Não baseado no que a Bíblia diz, mas eu sei. Eu estou passando aqui o que a palavra de Deus diz, mas aí eu digo, eu que sei. Eu sou melhor. Eu sei mais. Não sabemos. Sabemos aquilo que o Espírito Santo ilumina a nossa mente para podermos compreender. Versículo 17. Não retribua a ninguém mal por mal. Me ofendeu, eu vou ofender. Falou de mim, eu vou falar também. Ou então eu não vou falar, mas eu vou pedir para Deus cobrar. Eu sou um servo que tem joelho. Vou botar meu joelho no chão e vamos ver o que vai acontecer. Isso é crente feiticeiro. Crente feiticeiro.
Não tem que ter medo de gente que fala essas coisas, não. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer em Tiago o seguinte. Olha o que a Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo de número 4. A Bíblia vai falar sobre nós sermos submissos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós formos submissos a Deus, automaticamente o diabo tem que bater em retirada. Eu não preciso ter um plano minucioso de coisas que eu tenha que fazer. O que eu preciso fazer é obedecer a Deus. Fazer a vontade de Deus. E o inimigo ele vai ter que bater em retirada, porque ele não vai encontrar espaço num crente obediente para poder derrubá-lo. O crente obediente é um crente que vai vigiar. Um crente obediente é um crente que vai orar. Um crente obediente é um crente que lê Bíblia. Então o diabo não encontra espaço, ele vai procurar, ele vai sondar, mas ele não encontra. Porque o próprio Deus livra o servo dele. Não vem tentação senão humana. 1 Coríntios capítulo 10, 13. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes com a tentação dará o quê? Escape. Então, eu preciso ser obediente a Deus. Sendo obediente a Deus, o inimigo ele vai sair, ele vai ter que se retirar. Então, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Bom testemunho. Aí eu na rede social dizendo, olha, fizeram isso e isso comigo, mas Deus vai fazer justiça. Aí o não cristão assiste isso e vai falar, não quero esse Deus. Não quero ser do meio desse povo. E o pior de tudo, sabe o que é? É que nós estamos vivendo o tempo de Eclesiastes, pois o escritor do livro de Eclesiastes diz que viu justos procedendo como ímpios e ímpios procedendo como justos. Tem gente que não é cristã e que sofre afronta e não deseja o mal para o próximo. E lamentavelmente eu me digo cristão e quando eu sofro alguma coisa, a primeira coisa que eu digo é Deus vai cobrar. Baseado na sua Bíblia, nova versão do fulano de tal, porque não é na nossa Bíblia. Não tem isso na nossa Bíblia. Infelizmente, isso é coisa que as pessoas acham. É uma teologia distorcida, não está na Bíblia. É coisa da cabeça, teologia popular, é uma crendice, é um achismo. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Prosseguindo, versículo 18. Veja bem. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Se for possível, em paz com todos. A pessoa não quer te cumprimentar, a pessoa não quer te saudar, é com ela, você faz a sua parte. Prosseguindo. 19. Olha o que diz. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. É o texto base dessa mensagem. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Na visão de muitos cristãos hoje é, morra de fome. Tomara que morra de fome. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasa viva sobre a cabeça dele. Sabe o que isso significa? Quando você paga o mal que você recebeu com o bem, a pessoa começa a refletir naquilo. E aquilo traz a ela um sentimento de vergonha. A brasa é como se fosse ardendo em vergonha. E ela para e pensa, tenho sido injusto. Eu tenho feito mal para ele ou para ela. E ela tem feito bem para mim. E como é que nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio? Entre o que serve e o que não serve? Conduta. Agora, se aquele que é cristão deseja o mal, se aquele que é cristão retribui na mesma moeda, então não tem diferença nenhuma. É tudo igual, é o que Jesus diz. Que diferença tem? Nenhuma.
é a mesma coisa. Então, um está no reino das trevas, outro está no reino da luz, mas o que está no reino da luz está se portando igual o que está no reino das trevas, que ainda não teve um encontro real com Cristo. Versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Com o bem. E aí, para nós finalizarmos, porque vimos aqui Jesus falar. Mateus 5, 38 a 48. Lucas 6, 27 a 36. Vimos aqui Paulo falando a mesma coisa. Romanos 12, do 9 ao 21. Agora vamos ver o apóstolo Pedro. Ah, pastor, mas eu nunca vejo ninguém pregar sobre esses textos. Eles não falam sobre isso. É claro, esses textos vão desmontar toda essa falácia do Deus que vai cobrar, do Deus que vai fazer, do Deus que vai acontecer, porque me ofendeu. Ninguém está negando aqui que Deus pode trazer juízo, que a pessoa vai colher aquilo que ela tem plantado. Não, mas eu ficar por aí, soltando nos quatro cantos da terra, aos quatro ventos. Não, Deus me ofendeu, Deus vai cobrar. Eu tenho joelho, eu vou botar meu joelho no chão, vou fazer campanha no monte. Faça isso não. Você está envergonhando o evangelho de Cristo falando isso. Essa não é a conduta do cristão. Mateus 5, 38 a 48. Lucas 6, 27 a 36. Romanos 12, do 9 ao 21. 1 Pedro. Vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Desculpe, o 18 é o último versículo, versículo 8. Tá? Vamos lá. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e o quê? Humildes. Ao contrário do que Paulo diz, não sejam orgulhosos, ao ponto de não querer se relacionar com alguém que está em posição inferior à sua. 9. Não retribuam mal por mal, com mal. Eu estou usando a nova versão internacional aqui, tá? Nem insulto com insulto. Fez comigo? Espera. Não me cumprimentou? Não vou cumprimentar. Entra uma guerra, rivalidade. O reino de Deus é que fica prejudicado com isso. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. Para quê? Para bendizer, mesmo passando por dificuldade, para receberem a bênção por herança. O cristão, ele olha para a promessa que Deus fez. O cristão olha para a conduta que Deus espera dele. Ah, mas fulano não está fazendo, mas Deus espera de cada um de nós. Não se preocupe com fulano, ore por ele, faça você. Mas por que só eu tenho que fazer? Faça você. Eu faço. Que Deus trabalhe, que Deus haja. Por que nós só queremos copiar o que é errado? Por que ninguém quer copiar quem quer orar mais? Por que ninguém quer copiar quem quer estudar mais a palavra de Deus? Por que ninguém quer copiar quem quer pregar a palavra de Deus de forma correta? Nós só queremos copiar o que é errado. Nós não podemos entrar por esse caminho. Versículo 10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Como é que eu posso ser falso com você? Como cristão, você chega, eu te abraço, ou você chega, eu te dou a paz do Senhor, eu dou um sorrisinho de canto de boca, mas por trás de você eu falo. Olha o que a Bíblia está dizendo, meus irmãos, em nome de Jesus. É por isso que eu digo, os pregadores da atualidade não querem pregar Novo Testamento. Os pregadores da atualidade não querem pregar as cartas.
Os pregadores da atualidade não querem, a maior parte deles não querem compromisso com isso, porque isso aqui vai de encontro direto à conduta de muita gente, e eles querem pregar para agradar o povo, eles querem pregar para poder serem ovacionados, todo mundo dizer, oh, que pregador maravilhoso, olha que mensagem gloriosa, falou o meu coração, isto mesmo, falou tudo aquilo que eu queria ouvir. Uma mensagem bíblica sempre vai nos confrontar. Sempre. Mensagem que não confronta não é mensagem bíblica. Abre parêntese aqui. Agora, eu não estou falando usar o púlpito da igreja para ficar dando lição de moral nos outros. Porque lição de moral até o não cristão pode subir no púlpito e dar para os outros. Ele pode falar um monte de coisa, mandar largar um monte de coisa. Às vezes ele nem comete aquelas coisas também. Então ele chega lá e manda você largar um monte de coisa. Mas e a solução? Porque hoje é assim, chega lá e fala, larga a mentira, larga o adultério, larga a fornicação, larga isso, larga aquilo, e termina uma mensagem. Ué, então não foi pregação, porque a pregação precisa ter aplicação, no sentido de mostrar o caminho que nós temos que tomar para deixar aquelas coisas. Ah, ele já sabe. Não aprendeu nada. E está lá querendo ensinar os outros. É preciso mostrar o caminho. Como é que ele vai largar a mentira, o adultério, a fornicação e tudo mais? Veja bem isso. Falsidade. Versículo 11. Afastem-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, insistência. Precisamos ter cuidado com a nossa conduta. Às vezes fazemos aqueles grupinhos. Tem gente que reúne entre si, para si, algumas pessoas. E aí essas pessoas passam a ter uma certa fidelidade àquela pessoa. Mas contraria ela. Contraria ela para você ver se ela não abandona você, larga você, descarta você. Ela quer pessoas perto dela que concordem com os pensamentos dela. Mas nós estamos procurando pessoas que concordem com aquilo que a palavra de Deus diz. Nós somos discípulos fazendo discípulos. Então, ao mesmo tempo que eu sou um discipulador, eu estou sendo discipulado, mesmo como pastor. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus vê tudo. Deus vê eu querendo, pensando na minha cabeça, tomara que Deus cobre, tomara que Deus faça. Eu quero vingança, eu quero vingança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Do justo. Justo não ora para Deus cobrar de ninguém. Justo não ora para Deus colocar ninguém eleito. Justo não ora para Deus tirar emprego de ninguém. Tem que falar mais de perto. Justo não ora para Deus tirar o marido de ninguém. Justo não ora para Deus tirar a esposa de ninguém. Isso não é ser justo. Ah, Deus quer a minha felicidade. Deus vai tirar ele e vai dar para mim. Ah, Deus vai tirar ela e vai dar para mim. Com base de que Bíblia? Em que Bíblia está escrito? Ah, não, porque Deus quer a minha felicidade. Isso é achismo. Não está na Bíblia. É coisa da minha cabeça, da sua cabeça, mas não está na Bíblia. E aí as pessoas estão pensando num Deus que quer a nossa felicidade, e em troca da nossa, em prol da nossa felicidade, Deus está disposto a ir contra os princípios que ele mesmo estabeleceu. E aí Deus vai pegar um homem, vai tirar da casa dele e vai dar para você, porque você quer aquele homem. Vai pegar uma mulher, vai tirar da casa dela e vai dar ela para você, porque você quer aquela mulher. Mas aquela mulher tem marido e aquele homem tem esposa. Isso não é conduta do cristão. Não é conduta do cristão. Atento à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E isso é praticar o mal. Versículo de número 13. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Pedro pergunta. Quem vai maltratar vocês se vocês são zelosos na prática do bem? Aí ele prossegue. Todavia, ele fala, no entanto,
Quer dizer, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Por quê? Porque nós temos a segurança da salvação. O corpo pode perecer, mas estaremos para sempre com Cristo. É isso que Pedro estava falando, porque ali eles estavam debaixo de uma situação de perseguição. 15. Antes santifique Cristo como Senhor no coração, ou seja, vivam à altura do Evangelho. Vivam à altura de ser um servo de Deus. Vivam à altura de serem um imitador de Cristo. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vós. Por quê? Porque num tempo de perseguição, muitos poderiam querer desistir. Mas Pedro está dizendo, olha, vocês tenham aí condição de responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. Porque está tudo indo mal, mas vocês estão confiantes. Confiante em quê? Promessa de Deus, vida eterna. 16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Não é virando e falando assim, ó, eu vou para o céu, tu vai para o inferno. Não quer nada com Deus, tu vai para o inferno. Não é isso não. Conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Lembra? Pague o mal com o bem, porque fazendo isso amontoará brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Olha aqui o cumprimento aqui, ó, mais claramente aqui escrito, ó. Porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Ou seja, estamos fazendo calúnia com alguém que anda em justiça, que faz a justiça. Mas ainda que isso não aconteça, nós não mudamos a nossa conduta. 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Ou seja, Cristo é o nosso maior exemplo de sofrimento, sem falar nada, sem se defender. 19. No qual também, somente até o versículo 18, o 19 já é um outro propósito. Então nós chegamos aqui a um entendimento que nós não podemos buscar vingança. Nós não temos direito de buscar vingança. Por quê? Porque Romanos capítulo 12, versículo 19, vai dizer o seguinte, terminando a mensagem com texto base. Veja bem, diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A gente deixa na mão de Deus, deixa Deus trabalhar, mas não vamos ficar esperando, dizendo, Deus vai cobrar, Deus vai fazer, porque eu sou querido, porque eu sou amado, porque eu sou ungido. A pessoa também é querida, a pessoa também é amada, a pessoa também é ungida. Ah, pastor, mas ele não é cristão. É uma vida que precisa de salvação e precisa do seu exemplo para ver luz em você e querer Jesus. E você está amaldiçoando ele, amaldiçoando ela. E que nós, ensinadores da palavra de Deus, temos compromisso em ensinar, possamos ensinar a palavra de Deus para as pessoas, para que elas parem de ficar falando essas coisas, e nós também paremos de ensinar essas coisas, porque muitos de nós usamos as nossas oportunidades para promover vingança, para promover revanchismo, para promover ódio no coração das pessoas. Até o que vamos cantar precisamos ter cuidado para ver se a letra não está incitando esse tipo de coisa. O que está acontecendo conosco? Voltamos ao início. O cristão e a vingança. O que está acontecendo? Muitos de nós estamos tomados de ódio, inveja e desejamos vingança. Mas essa não é a conduta que Deus espera de nós. Se essa palavra falou o seu coração, compartilhe ela. Se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, Pastor Mário Luna Oficial, tudo junto. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida e que Deus tenha misericórdia de nós, porque
vingança não é coisa de cristão.